Capítulo 225, Seja menos pretensioso, um pouco exagerado. Jiang Yang não se importava com a reação de todos à sua frente. Tudo isso parecia natural para ele. Ele foi o ancestral que está no topo de todas as raças. Embora muitas das memórias de sua vida anterior ainda não tivessem despertado, a personalidade e os hábitos de estar no alto e olhar para todos no passado estavam profundamente enraizados em sua alma. Um mero imortal do reino superior, onde ele poderia ter a qualificação para deixá-lo ir e encontrá-lo. O número de deuses, demônios, bestas ferozes e muitas outras grandes existências de várias raças que se ajoelharam na frente dele era incontável. Cada um deles era uma existência com ti e vitalidade altíssimos, capazes de quebrar os céus. E na visão de Jiang Yang, o cultivador que viria para um reino inferior provavelmente estava aqui para procurá-lo. Antes que ele voltasse ao seu pico, eles vieram mostrar sua lealdade, tentando segui-lo e levá-lo de volta ao reino superior. E então desfrute de uma ótima posição apenas por ficar com ele. O propósito daquele supremo imortal, ele sabia de relance, caso contrário, porque eles tratariam sua irmãzinha, que vivia na pequena vila de Bein, tão bem. No final, foi tudo apenas para agradá-lo. Afinal, com os benefícios, desde que não seja estúpido, eles saberão o que fazer. O salão ancestral humano que ele construiu naquela época tem uma posição extremamente transcendente no reino superior. A essa altura, eles deveriam ter sentido sua existência e vindo procurá-lo. Jiang Yang sabia disso muito bem. Jiang Yang, seu cultivo subiu à sua cabeça. Não deixe o imortal ouvir o que você acabou de dizer. Caso contrário, não haverá lugar para você comer e andar livremente. Nesse momento, vários anciãos reagirão, suas expressões mudaram drasticamente e gritaram com Jiang Yang. Suas palavras os deixaram frios e suados. Eles temiam que, se o imortal ouvisse, isso traria um desastre inimaginável. Essas palavras fizeram Jiang Yang franzir a testa, mas seu rosto ainda estava indiferente. Esses anciãos não eram diferentes das formigas em seus olhos. Naturalmente, não havia necessidade de se preocupar com sua ignorância e estupidez. Naquele momento, Jiang Yang disse fracamente: se eu fosse você, não seria tão estúpido em dizer essas coisas. Em vez disso, devo primeiro perguntar ao chamado Supremo Imortal, ele se atreveria a me deixar esperar. Você se atreve a me deixar esperar? Ele continha uma confiança indescritível e não se importava nem um pouco com o imortal. Isso mudou as expressões de vários anciãos novamente quando eles começaram a olhar para Jiang Yang com desconfiança. Mesmo que ele seja um louco ou um tolo, é possível que ele realmente tenha essa confiança. Siga as palavras de Jiang Yang. Nesse momento, a figura de Zhao Yi apareceu e disse levemente a vários anciãos. Ela escolheu acreditar em Jiang Yang. Em Jiang Yang, ela viu uma espécie de autoconfiança, que faria as pessoas não poderem deixar de se convencer. Portanto, ela sentiu que as palavras de Jiang Yang não eram sem motivo, e até mesmo esperava por ele. A julgar pela reação de Jiang Yang agora, ele parecia esperar que o imortal viesse atrás dele. Sim, Ancião Supremo. Vendo que Zhao Yi havia dito isso, os anciãos não se atreveram a dizer mais nada, suas tesas estavam pálidas, quando começaram a voltar para o grande salão. Eles vieram chamar Jiang Yang, mas em vez de ir,
ele pediu ao Supremo Imortal para vir aqui pessoalmente. Embora isso fosse simples, quem ousaria falar assim com o Imortal? Vários anciãos estavam chorando e chorando, como se tivessem perdido seus pais. Eles não podiam apenas esperar que as palavras de Jiang Yang fizessem algum milagre. Caso contrário, quem ousaria protegê-los? E logo, vários anciãos saíram às pressas. Você tem um bom olho. Embora seu talento não seja bom, já que levou tantos anos para chegar ao reino sagrado. Jiang Yang olhou para Zhao Li e disse calmamente, mas, no futuro, você ainda pode ser um porta-espada ao meu lado. Depois de ouvir isso, a expressão de Zhao Li congelou. Ela viveu por centenas de milhares de anos e também era considerada uma deusa no domínio de Tien. Jovens saprimes da mesma idade que ela foram espancados por ela até perderem os sentidos. Mas, para Jiang Yang, seu talento não era bom. Um portador de espada. No entanto, considerando o olhar confiante quando Jiang Yang disse isso, foi difícil para Zhao Li refutá-lo por um tempo, mas, ao mesmo tempo, ela o achou mais profundo e imprevisível. Neste momento, uma voz raivosa soou na mente de Jiang Yang. Eu vou ver Yao Yao. O imortal é muito gentil com Yao Yao. Como você pode ter essa atitude em relação a ele? Jiang Yang apenas disse com indiferença, você a verá eventualmente, mas está pensando demais. Sem a minha existência, você acha que o imortal seria tão bom para Yao Yao? Em sua opinião, tudo isso era apenas para agradá-lo. Essa pessoa realmente tem algum cérebro. Do outro lado, o grande salão. Jiang Yang é quem disse essas palavras, não tem nada a ver conosco. Por favor, não nos culpe, Supremo Imortal. Ouvindo as palavras de alguns anciãos que estavam ajoelhados com os rostos pálidos. Zumbido. De repente, houve um silêncio mortal, tornando possível ouvir a queda de uma agulha. Acabou. Esta foi a primeira reação de todos, incluindo o Santo Senhor de Qianlun. Seus rostos estavam pálidos e seus espíritos e corpos tremiam. Eles mal podiam esperar para encontrar Jiang Yang e esbofeteá-lo até a morte. Em vez disso, devo primeiro perguntar ao chamado Supremo Imortal, ele se atreveria a me deixar esperar. Esta frase ecoou na mente de todos. Embora Jiang Yang não estivesse presente aqui, tal sentença os fez sentir sua arrogância e atitude confiante. Mas a pessoa na frente era alguém comum. Era alguém que poderia destruir as montanhas divinas Lingshu com apenas uma palma, alguém com uma base de cultivo insondável. Se o imortal foi ofendido, a terra sagrada de Qianlun pode continuar a existir. Seu ancestral era um supremo, mas os métodos deixados por ele são capazes de competir com o imortal. Esta frase é realmente o que Jiang Yang disse. O Santo Senhor de Qianlun empalideceu, odiando Jiang Yang até a morte neste momento. Ele estava muito otimista sobre ele antes, e agora mal pode esperar para esbofeteá-lo até a morte algumas vezes. 2. Naquela época, o Ancião Supremo estava ao lado de Jiang Yang. Ela deu permissão para esta sentença. No momento crítico, vários anciãos não hesitaram em trair o Ancião Supremo. Afinal, todos podem ver que o imortal tinha uma expressão profunda e uma aura aterrorizante como uma vasta galáxia. Todo mundo estava quase sem fôlego. Atreve-se a deixá-lo esperar. Interessante.
Gu Shangji finalmente falou. Sua expressão era muito calma e profunda, mas seu tom mostrava interesse. Os muitos anciãos da terra sagrada de Xianlun abaixo sentiram que não conseguiam respirar, suas pernas estavam moles e eles estavam prestes a se ajoelhar no chão. Mestre! Irmão mais velho! Ele! Neste momento, Yao Yao ao lado dele também ficou muito surpresa, com uma expressão inexplicável em seu rostinho, preocupada que Gu Shangji ficasse com raiva por causa das palavras de seu irmão. Ela realmente não esperava que seu irmão mais velho dissesse tal coisa. Deixar o mestre ir vê-lo pessoalmente. No passado, seu Big Brother tinha um caráter simples e honesto e não diria nada assim. Com certeza, ele mudou. Estando em tal ambiente, não se pode deixar de se tornar arrogante. Quando Jiang Yang ficou assim, vovó Yinhua suspirou. Como parente de Jiang Yang, ela ficou muito desapontada com ele. Jiang Yang, que era honesto e gentil no começo, acabou sendo assim. Não se preocupe, pelo seu bem, o mestre não ficará zangado. Gu Shangji disse a Yao Yao, com uma expressão muito gentil. Mas parece que esse seu Big Brother é um pouco arrogante. Suas palavras foram muito diretas. Os rostos de todos na terra sagrada de Xianlun estavam pálidos. Vários anciãos que voltaram às suas vidas neste momento mal podiam esperar para ir direto e bater na boca de Jiang Yang. Qual é o sentido de fingir sem motivos? É hora dessas coisas. Acho que ele enlouqueceu, mas o ancião supremo também enlouqueceu por estar com ele. Empurrando a terra sagrada de Xianlun para este tipo de abismo sem mudança de restauração. Mestre, me desculpe. Yao Yao ficou muito emocionado, Gu Shangji ainda estava pensando nela neste momento. Se não fosse por ela, qualquer um que dissesse isso teria que ser morto a tapos por ele. Este assunto não tem nada a ver com você. Gu Shangji sorriu levemente. Na verdade, ele não ficou surpreso que Jiang Yang fizesse isso. Soa bem dizer Memory Awakening, mas foi quase um renascimento. Na verdade, o mesmo que a rotina de renascimento do Deus Rei Reino 3 que ele encontrou no reino inferior bem no início. Agora, a reencarnação do antepassado humano deveria ter recuperado muitas memórias. Caso contrário, ele não diria uma coisa dessas. Exatamente como eu esperava do ancestral. O sorriso de Gu Shangji parecia um pouco brincalhão. Ele entendeu muito bem a ideia da reencarnação do antepassado humano. Mas o que a reencarnação do antepassado humano não esperava era que provavelmente Gu Shangji só queria espremer sua fortuna, engoli-lo e substituí-lo. Sistema: a fonte da fortuna da reencarnação do antepassado humano envolve o destino do reino Tianshan. Gu Shangji perguntou sobre o sistema em sua mente. O sistema respondeu: sim, o destino do reino Tianshan está intimamente relacionado à reencarnação do ancestral humano. Quando o antepassado humano reencarnou neste reino, sua fortuna e a deste reino já estavam emaranhadas. Depois de obter a resposta, os pensamentos de Gu Shangji ficaram mais claros. Era quase o mesmo que seu palpite. A sorte sempre foi ilusória. A fortuna do ancestral humano não estava apenas relacionada ao reino Tianshan, mas também ao seu karma. Incluindo Yao Yao, todos eles estavam realmente relacionados a ele.
Mesmo a fé das pessoas que acreditam nele no mundo, centenas de milhões de pessoas, estava toda relacionada com a fortuna do antepassado humano. Agora que sua memória não foi totalmente despertada, a fortuna que envolve a fé de centenas de milhões de seres vivos provavelmente não teria efeito sobre o antepassado humano. Portanto, era plano de Gu Shangji romper o relacionamento de Jiang Yang com seus parentes. Mas agora esse plano não precisa mais ser considerado. A atitude de Yao Yao e sua avó, em relação a Jiang Yang, já havia mudado muito. Agora, ele só precisa convencer Yao Yao de que o atual Jiang Yang não era mais o Big Brother que ela conhecia. Não se culpe por isso, você é o único que causou tudo isso. Ser o chamado antepassado humano e fingir ser outra pessoa ocupando seu corpo na minha frente. Sem chance. Gu Shangji não acreditava que o antepassado humano, que ainda não retornou ao reino superior, pudesse causar quaisquer ondas. Neste momento, mesmo que o ancestral humano reencarnado com a fortuna de todo o reino Tianshan tente ir contra ele, será inútil. Supremo Imortal, por favor, fique tranquilo, vou pessoalmente trazer esse pirralho arrogante até você e fazê-lo se desculpar. A expressão do Santo Senhor de Xianlun mudou por um tempo, e ele disse apressadamente com as mãos em concha. Agora, ninguém se importava se ele era o irmão mais velho de Yao Yao. Ele havia ofendido o próprio Supremo Imortal, ninguém poderia salvá-lo. Se Gu Shangji ficar com raiva, a terra sagrada de Xianlun não será capaz de suportar. Depois disso, a figura do Senhor Sagrado de Xianlun foi borrada, transformando-se em um arco-íris divino, com um rosto verde, e foi para o local onde Jiang Yang estava praticando. O resto dos anciões também saiu correndo, mesmo que eles tenham voltado de mãos vazias uma vez, eles precisam trazê-lo desta vez. No salão principal, Gu Shangji parecia inabalável. Virou-se para brindar e bebeu chá. Yao Yao, depois disso, você irá para o reino superior com seu mestre. Bem, Yao Yao vai ouvir o mestre. Yao Yao assentiu. Agora, a triste sensação de saudade de seu Big Brother desapareceu muito. Nem importava se ela o visse ou não. Gu Shangji assentiu ao ouvir a mensagem do sistema. Yao Yao está extremamente desapontada com seu irmão mais velho. A fortuna do filho favorecido do céu de Sansara foi prejudicada. O hospedeiro obteve 8.000 Fortune Value e 40.000 Destiny Points. Parece que eu nem preciso fazer nada. Esta menina parece jovem, mas seu coração é como um vidro cristalino. Gu Shangji sorriu em seu coração, mas seu rosto estava calmo e composto. E logo, um chocado Jiang Yang foi levado ao grande salão depois de ser reprimido por muitos anciãos. Atrás de Jiang Yang, havia o Santo Senhor de Xianlun com uma expressão de raiva e o Elder Zhao Yi com uma expressão de perplexidade. Relatando ao imortal, Jiang Yang foi trazido. Vários anciãos disseram respeitosamente e então olharam para Jiang Yang como se estivessem olhando para uma pessoa morta. A base de cultivo deles alcançou o reino quase sagrado, e Jiang Yang, que acabou de chegar ao reino transcendente, não conseguiu resistir e foi rapidamente pego por eles. Quando o próprio Santo Senhor veio, mesmo o Ancião Supremo, Zhao Yi, não pôde fazer nada. Ela estava pensando porque as coisas eram diferentes do que ela imaginava, diferentes do que Jiang Yang disse. Juntamente com o rosto confiante e indiferente de Jiang Yang na época,
isso realmente a deixou com raiva. Acontece que a expressão dele na hora era apenas fingimento. Deu um tapa no filho predileto do céu, Jiang Yang, obtendo 1000 valores de fortuna e 5.000 pontos de destino. Neste momento, o sistema soou mais uma vez na mente de Gu Shangji. No entanto, ele não se importava. Se você fingir ser arrogante na frente dele, você precisa estar pronto para alguns tapos na cara. Grande irmão. Depois de olhar para o jovem à sua frente, várias expressões complexas foram exibidas no rosto pequeno de Yao Yao. A julgar por seu rosto, ele ainda era o grande irmão que ela conhecia. É que o temperamento era completamente diferente. Com um manto luxuoso e requintado, muitos acessórios extraordinários, fluindo através do charme e da runa, pode-se ver que ele tem uma vida muito boa na terra sagrada de Xianlun. Neste momento, suas sobrancelhas estavam franzidas e sua expressão permanece calma. Mas seus olhos não olharam para ela, nem ele olhou para a vovó atrás dela. Em vez disso, ele olhou para seu mestre. O que isso mostra? Foi realmente uma reação antinatural depois de vê-los depois de tanto tempo. Este desconhecido Big Brother não era mais o garoto gentil e honesto que ela conhecia. E sem que Yao Yao percebesse, um padrão de pêssego no centro de suas sobrancelhas passou e desapareceu rapidamente neste momento. Gu Shangji, que estava prestando atenção nela, viu essa cena, um pouco interessado. Mas logo, Gu Shangji olhou para Jiang Yang abaixo. Você é Jiang Yang. Muitos pensamentos surgiram em sua mente, mas a expressão de Gu Shangji parecia muito calma e indiferente enquanto ele perguntava em voz alta. Eu sou Jiang Yang. Jiang Yang disse calmamente. Apesar de ser observado por todos no salão principal, havia especialmente muitas horas aterrorizantes surgindo em todas as direções. Mas ele parecia ser incapaz de sentir a aura de uma pessoa e também estava olhando para Gu Shangji seriamente. A julgar pela aparência, ele parece muito misterioso e não consegue ver a verdade escondida por uma camada de névoa. Até a base de cultivo também era a mesma. Se alguém quiser romper o reino, eles precisam de artefatos divinos ou uma base de cultivo extremamente alta, pelo menos um grande reino sagrado ou reino quase supremo. E essa cena de Jiang Yang olhando calmamente para Gu Shangji deixou muitas pessoas secretamente surpresas, havia realmente algo peculiar em Jiang Yang. Caso contrário, como alguém pode explicar seu traje? Que cara arrogante! Xianlun Holy Lord bufou friamente em seu coração. Gu Shangji não culpou a terra sagrada de Xianlun por isso, isso já era uma sorte para eles. Neste momento, ele estava com medo de que Jiang Yang fizesse algo desrespeitoso com Gu Shangji. Então você se lembra de Yao Yao. Gu Shangji largou sua xícara de chá enquanto perguntava lentamente olhando para Jiang Yang, ela veio ver você o tempo todo, mas você tem essa atitude. Como irmão, você não acha que é errado fazer isso? Ao ouvir isso, Jiang Yang franziu a testa e olhou para Yao Yao ao lado de Gu Shangji. Para ser honesto, o que aconteceu hoje o deixou muito surpreso, até completamente inesperado. O imortal na frente dele nem sabia sua identidade. Seus pensamentos anteriores estavam todos errados e até o fizeram perder a cara. Se ele soubesse sua identidade, ele ainda ousaria fazer isso. Ele estaria ajoelhado no chão se o fizesse.
Isso fez Jiang Yang se sentir um pouco desconfortável, achando Gu Shangji uma monstruosidade. Do começo ao fim, as coisas sempre estiveram sob seu controle. Agora que Gu Shangji apareceu, tudo saiu de seu controle. Yao Yao é minha irmãzinha, eu me lembro naturalmente, como posso esquecê-la? No momento, Jiang Yang disse levemente, quanto à atitude, acho que você deveria refletir sobre a sua. Eu odeio quando alguém fala mal de mim e você vai se arrepender de fazer isso no futuro. Assim que esta frase terminou, o rosto de todos mudou de cor. A expressão do ancião Zhao Yi também mudou drasticamente. Ela sentiu que Jiang Yang estava louco e queria morrer. Por um momento, houve um silêncio mortal no salão principal. Todos não ousaram mais falar, sua tez ficou pálida e silenciosa. Quanto a implorar por Jiang Yang, ninguém faria isso a menos que quisesse morrer com ele. Todos sentiram que Gu Shangji ficaria com raiva. Mesmo Yao Yao não se atreveu a dizer nada neste momento. Anteriormente, isso poderia ser explicado como arrogância de Jiang Yang, mas agora isso era claramente uma provocação. Ele estava provocando Gu Shangji. Ah, parece que você acha que se você for o grande irmão de Yao Yao, essa divindade não fará nada com você, certo? Gu Shangji não ficou bravo quando ouviu as palavras. Ele parecia estar olhando para as formigas pulando aleatoriamente. Com desprezo e descuido. Esse olhar fez Jiang Yang franzir a testa, sua expressão levemente fria. Ele estava prestes a falar, mas foi interrompido por Gu Shangji. Esquece, hoje vou te ensinar, pirralho que não conhece a imensidão do céu e da terra, uma lição no lugar de Yao Yao. Seu tom era lamentável e lamentável. Estrondo. Com a palma de sua mão, todo o grande salão parecia estar envolto em um vasto céu estrelado, uma runa brilhando, regras penduradas, fazendo um som trêmulo. A terrível marca da palma da mão era pesada, como se o céu azul fosse esmagado. As costas de todos estavam frias, suas almas tremiam, suas pernas estavam molas e eles não podiam deixar de se ajoelhar no chão. Você? A calma no rosto de Jiang Yang finalmente não pôde ser mantida. Ele subconscientemente queria evocar o fantasma do ancestral da terra sagrada de Xianlun, assim como naquele dia, para lidar com esse ataque. Mas no momento seguinte, um pop. Esta palma caiu, e a velocidade foi muito rápida, e imediatamente sacudiu seu corpo. Ele deitou diretamente no chão, vomitando sangue constantemente, e muitos de seus ossos foram quebrados. Se não fosse pelo controle de Gu Shangji, sob esta palma, ele teria explodido diretamente. É melhor que os jovens tenham os pés no chão e sejam menos pretensiosos. Gu Shangji balançou a cabeça com um leve suspiro e não continuou a fazê-lo. Mas o que ele disse deixou a pele de Jiang Yang feia, quase como a de um porco. Ele não esperava que Gu Shangji atirasse tão rápido, não o deixou reagir e nem teve tempo de usar as contramedidas. Caso contrário, ele nunca ficaria tão envergonhado. Notas: Montanhas divinas Lingshu igual montanhas divinas do espírito vazio. Capítulo 226, aprendeu uma lição, uma queda inteligente. Houve um silêncio mortal no salão principal. A aura persistente flutuou como uma montanha imponente, caindo na cabeça de todos. Neste momento, ninguém se atreveu a se mexer, nem mesmo respirar e muito menos falar.
Eles experimentaram um enorme horror no momento em que Gu Shangji atirou, e eles sentiram como se tivessem se tornado uma pequena poeira sob o Galaxy Cluster, que poderia ser eliminado a qualquer momento. A força desse imortal era tão aterrorizante que todos tremiam. Os anciãos, incluindo o Santo Senhor de Xianlun, estavam pálidos, com suor frio nas costas, completamente assustados. Depois de um breve momento, eles reagirão. Todos olharam para Jiang Yang, que foi fotografado no chão vomitando sangue, com os olhos cheios de raiva e frieza como se estivessem olhando para um tolo ou um lunático. Se Jiang Yang não era louco, então como ele ousava dizer coisas tão arrogantes agora? Se não fosse porque ele é o grande irmão de Yao Yao, ele já teria sido espancado até a morte pelo imortal. Este era o único pensamento na mente de todos. Eu estava realmente errado. Jiang Yang estava fingindo desde o começo. Até a anciã suprema Zhao Yi, que tinha grandes expectativas para Jiang Yang, estava olhando para ele com dúvidas nos olhos. Por sua compreensão de Jiang, seu personagem era calmo e estável, tendo a confiança de ter tudo sob controle. Embora, às vezes, suas palavras fossem bastante arrogantes, elas não eram sem razão e base. Mas agora, ele quer provocar esse imortal na frente de todo mundo. Qual é a razão para isto? Que tipo de apoio ele tem? Grande irmão. Havia uma expressão complexa no rosto de Yao Yao. Neste momento, olhando para seu irmão mais velho ferido, ela deveria estar triste. Mas ela não estava. Em vez disso, ela ficou desapontada. As ações de Jiang Yang muito a decepcionam profundamente. E agora, era óbvio que seu mestre estava apenas lhe ensinando uma lição. Yao Yao era uma criança compreensiva, ela sabia que Gu Shangji estava com raiva por causa da atitude indiferente de Jiang Yang em relação a ela. Mestre, não fique com raiva. É tudo porque Yao Yao fez você vir aqui comigo, senão isso não aconteceria. Ao ouvir Yao Yao, a indiferença no rosto de Gu Shangji diminuiu, retornando à sua calma e gentileza anteriores. Este assunto não tem nada a ver com você. Esse cara não conhece a imensidão do céu e da terra e fala com grosseria. Eu preciso lhe ensinar uma lição como ancião. Ele sorriu e disse que não levava Jiang Yang a sério em suas palavras. Quanto ao som da mensagem de alerta do sistema neste momento, ele não se importou. Jiang Yang falhou em fingir em público. Ele foi atingido no rosto e perdeu muita fortuna. Mas com seu personagem, essa humilhação e constrangimento pode ser difícil de engolir por um tempo. Claro, Gu Shangji não se importa. A seus olhos, Jiang Yang era apenas um alho poró esperando para ser colhido. Um alho poró grande e gordo, nada menos, nada mais. Gu Shangji sabia que a confiança de Jiang Yang agora vem do fato de que ele pode usar o terreno aqui, sua fortuna ilusória e toda a fortuna do reino Tianshan para combatê-lo. Afinal, ele era a reencarnação do ancestral humano. Embora apenas uma parte da memória tivesse se fundido ainda, ele definitivamente teria arranjado alguns backhands e métodos para ele executar em momentos cruciais, era uma tendência geral. A força de Jiang Yang estava apenas no reino transcendente, que era muito fraco. Mas ele tinha os meios para invocar o fantasma do ancestral da terra sagrada de Xianlun. Um fantasma supremo. Embora Gu Shangji não soubesse quanto poder restava nele.
Mas uma pessoa comum não seria capaz de competir contra esse poder. Gu Shangji estava um pouco desconfiado de que o ancestral da terra sagrada de Xianlun tinha algum relacionamento com o ancestral humano. Caso contrário, um supremo deixaria sua herança em um lugar remoto como Tianshan Realm. Qual foi a razão para isso? Não era nada mais do que saber que o antepassado humano provavelmente nasceria deste reino no futuro. Então ele deixou seu legado para escoltar o antepassado humano. Por causa disso, Jiang Yang tinha uma confiança tão forte que ousou falar com ele assim. Gu Shangji previu isso há muito tempo, então seus métodos de resposta eram mais diretos e simples. Aos olhos de todos, isso era Jiang Yang fingindo, porque eles não sabiam que ele era realmente tão confiante. Então Gu Shangji deu-lhe um tapa no rosto severamente e pisou em sua cabeça. A velocidade do tiro de Gu Shangji foi muito rápida para Jiang Yang reagir. Continha as leis do espaço e do tempo e instantaneamente superou tudo e o derrubou no chão. Devo dizer que o valor da fortuna obtido ao dar um tapa na cara do antepassado humano é realmente uma grande soma. Muitos pensamentos passaram pela mente de Gu Shangji, e sua expressão era um pouco inexplicável. E desta vez, depois que Gu Shangji parou, Jiang Yang também se levantou lentamente do chão, mas parecia muito envergonhado, seu corpo estava manchado de sangue e muitos de seus ossos estavam quebrados. Seu rosto lentamente voltou à calma e não havia sinal de raiva. Aos olhos de todos, parecia que depois de ser ensinado por Gu Shangji, ele se acalmou. É que Gu Shangji sabe que os olhos de Jiang Yang ainda estavam cheios de frieza. No entanto, essa frieza rapidamente se dissipou e se acalmou. O que aconteceu hoje é porque fui imprudente. Espero, pelo bem de Yao Yao, que o imortal não me culpe. Jiang Yang abriu a boca, sua voz era muito monótona e ele até tomou a iniciativa de se curvar a Gu Shangji. Depois de ver as expressões chocadas de todos, ele explicou novamente. Eu estava falando de forma provocativa agora mesmo porque estava com ciúmes. Esta é a primeira vez que vejo Yao Yao tão perto de um homem estranho. Eu, seu irmão mais velho, senti ciúmes em meu coração. O imortal abriu meus olhos, ensinando-me uma lição. Eu deveria estar feliz que existam outras pessoas que a tratam tão gentilmente além de mim. Ela não é apenas minha irmã sozinha, e agora ela tem um mestre que é tão gentil com ela. Dito isso, Jiang Yang olhou para Yao Yao novamente, mostrando o sorriso que Yao Yao sempre conheceu, parecendo apologético. Desculpe Yao Yao, o grande irmão foi muito indiferente a você agora, porque acho que você não vai me querer como um grande irmão depois de ter um mestre. O grande irmão pede desculpas a você agora, você me perdoa. Quanto mais ele falava sobre as costas, mais profunda era a culpa em seu rosto. Sendo sincero, até seus olhos estavam um pouco vermelhos. Este sincero pedido de desculpas fez com que as expressões de muitos anciãos no salão principal mudassem, um pouco comovidas. A julgar pela idade de Jiang Yang, era totalmente desculpável que ele fizesse tal coisa. Essas explicações também eram razoáveis, nada de errado com elas. Depois que Jiang Yang terminou de falar, ele ficou imóvel no corredor, olhando para Yao Yao se desculpando, querendo ser perdoado. Embora ele olhasse com muito carinho para o rosto de Yao Yao, os ferimentos causados pela palma da mão de Gu Shangji ainda eram muito terríveis.
Os órgãos internos e os ossos foram muito danificados. Se não fosse por causa de seu físico forte, ele estaria à beira da morte agora. Isso também fez Jiang Yang entender que Gu Shangji era diferente do cultivador que ele havia encontrado no passado. Ele parece muito decente, mas seus métodos eram na verdade justos e demoníacos. Superficialmente, ele parecia estar encarando Yao Yao e mostrando misericórdia. Mas em segredo, ele fazia truques e queria destruí-lo. Além disso, a força de Gu Shangji poderia esmagá-lo completamente. Ele foi atingido com muita força antes mesmo de poder tirar vantagem da tendência geral. Isso superou completamente as expectativas de Jiang Yang. Ele sempre acreditou que poderia usar a fortuna das terras sagradas de Qianlun e as veias do dragão para competir contra Gu Shangji, e deixar Gu Shangji entender que ele não era simples e, portanto, ter medo dele. Mas os fatos provaram que ele estava errado desta vez. Foi por causa dessa ideia que ele levou um tapa na cara. Caso contrário, ele não sofreria uma perda tão grande e perderia a cara na frente de todos. Mas, graças à bênção de Gu Shangji, Jiang Yang se lembrou de muitas coisas. Esta irmãzinha, sua origem provavelmente não é simples. Não é de admirar que Gu Shangji seja tão bom para ela, deve haver algum tipo de conspiração. Neste momento, Jiang Yang decidiu mudar seu caminho, começando com sua irmãzinha. Ele não sabia a origem e o propósito de Gu Shangji por enquanto, mas havia anotado esse rancor e haverá oportunidades para retaliar no futuro. Parece que ele aprendeu a admitir fraqueza e cortar suas perdas. Gu Shangji sorriu levemente, olhando para Jiang Yang com uma expressão intrigante. Jiang Yang. Esse garoto também é muito. Neste momento, ao ouvir essas palavras, a vovó Inhua, sempre de coração mole, não pôde deixar de suspirar. Com base em sua compreensão do personagem de Jiang Yang, era improvável que ele fizesse algo assim agora. Tal explicação a fez suspirar. Mas decidir sobre uma decisão não era algo que ela pudesse decidir. Tudo dependia de Yao Yao. Grande irmão. Você está realmente dizendo a verdade. Ao ouvir as palavras, Yao Yao também ficou atordoada, confusão e incompreensão apareceram em seu rostinho. Ela não esperava que Jiang Yang dissesse isso tão de repente. E aquele olhar sincero, não parecia falso. O grande irmão a trata com indiferença porque tem medo de perdê-la. Se fosse uma ocasião normal, ela ficaria feliz se ouvisse tais palavras. Mas agora, ela não era uma pessoa que seria blefada para se virar com algumas palavras. A mudança de atitude de Jiang Yang foi muito rápida. Mas se não fosse por esse motivo, como ele poderia explicar seu ato de provocar Gu Shangji assim que chegou? Então ela inconscientemente olhou para Gu Shangji, querendo ver o que o mestre disse. Neste momento, Gu Shangji notou sua expressão e não pôde deixar de sorrir e disse: já que seu irmão mais velho se desculpou tanto, que tal você perdoá-lo Yao Yao? Quem não errou quando era jovem, acho que está falando a verdade, e também faz sentido. Afinal, ele é seu irmão mais velho. Com isso dito, ele olhou para Jiang Yang intrigantemente. Parece que desta vez Jiang Yang aprendeu a ser inteligente, planejando começar com Yao Yao, não sendo estúpido o suficiente para continuar seu fingimento. Gu Shangji também queria saber o que Jiang Yang planeja fazer a seguir.
Afinal, o atual Jiang Yang não era mais o Big Brother de Yao Yao. Ele era a reencarnação de um ancestral humano, mas até agora, ainda não havia ninguém que pudesse reconhecer sua identidade. Gu Shangji ainda estava pensando em como expor a verdadeira face de Jiang Yang e deixar Yao Yao terminar com ele. Agora que ele tomou a iniciativa de fazer isso, ele deu a Gu Shangji mais oportunidades para aproveitar. Afinal, quanto mais profundo o engano, maiores as rachaduras e o ódio trazidos pelo momento da exposição. Isso era exatamente o que ele queria. Milímetro 1, Yao Yao vai ouvir o mestre. Mesmo que Gu Shangji tenha dito isso, neste momento, Yao Yao naturalmente não dirá mais nada. Mas em seus olhos olhando para Jiang Yang, ela não tinha mais o desejo que costumava ter. É como olhar para alguém com um relacionamento muito comum. A expressão de Jiang Yang também se recuperou e se acalmou, mas ainda havia um sorriso irônico no canto da boca. Como se ainda se arrependesse do que aconteceu agora. Ele não pretendia apenas fazer Yao Yao acreditar nele e mudar sua atitude desapontada em relação a ele. Yao Yao, na verdade não é que o grande irmão não queira voltar para ver você e a vovó, mas porque tenho problemas, não posso fugir disso, e só agora estou livre. Nesse momento, Jiang Yang falou novamente, lançando tal parágrafo. Assim que essas palavras saíram, as expressões de muitas pessoas no grande salão mudaram repentinamente, incluindo o Santo Senhor de Xianlun. Sua pele ficou pálida e suor frio escorria de suas testas. Ele já sabia o que Jiang Yang ia dizer. Isso era algo que ele nunca quis que Gu Shangji e outros soubessem, porque era sobre o segredo da terra sagrada de Xianlun. Também envolvia o fato de terem tratado Jiang Yang como escravo e o jogado na montanha Feixian. Neste momento, se Jiang Yang dissesse a verdade e isso provocasse raiva em Yao Yao, sua terra sagrada de Xianlun não estaria em apuros. Aos olhos deles, embora Yao Yao fosse apenas a aprendiz de Gu Shangji, na verdade ela não era diferente de uma princesinha. Problemas. Ao ouvir isso, Yao Yao também ficou um pouco assustado. Jiang Yang tomou a iniciativa de mencionar esse assunto, o que a fez se sentir assim. Que tipo de problemas ele teve para não poder voltar para visitar a mim e a vovó? Este assunto realmente se tornou um espinho em seu coração. Mas neste momento, o rosto de Yao Yao não mudou muito, e ela até suspirou. De repente, dizer isso neste momento, não importa se sua dificuldade é verdadeira ou falsa, é inútil. Ser inteligente demais também pode levar à queda de alguém. Olhando para Jiang Yang com desamparo em seus olhos, Gu Shangji realmente adivinhou o que ele diria a seguir. Ele sorriu ligeiramente. Não adianta falar nada neste momento. A visão de Yao Yao sobre ele tornou-se profundamente arraigada. No caminho, ela disse a Gu Shangji que Jiang Yang era uma pessoa simples e de bom coração. Mesmo que fosse mal interpretado, ele não se defenderia e apenas suportaria em silêncio. Agora Jiang Yang estava impacientemente jogando fora seus problemas por sua própria iniciativa. Esse propósito era óbvio demais. Foi difícil para você. O grande irmão não precisa dizer, Yao Yao acredita em você. Nesse momento, Yao Yao balançou a cabeça sem deixar Jiang Yang explicar. Embora sua figura fosse pequena, havia uma majestade invisível neste momento em suas palavras, então Jiang Yang engoliu o que queria dizer. Ele não pôde deixar de franzir a testa.
Na realidade, a consciência que nasceu antes da fusão deste corpo teve um impacto significativo sobre ele. Assim como agora, ele nem sabia por que Yao Yao disse isso. Ela nem ouviu suas dificuldades. No entanto, Jiang Yang ainda mostrava uma expressão aliviada em seu rosto e depois voltou à calma anterior. Yao Yao e a vovó vieram de um lugar tão distante quanto Beian Village. Foi uma longa jornada, por que você não descansa um pouco primeiro? Amanhã levarei vocês dois para conhecer a terra sagrada de Xianlun. Faz mais de um ano que não te vejo. Na verdade, sinto muito a sua falta. Ele sorriu e disse, ele não parecia ter sido derrubado por Gu Shangji agora e estava vomitando sangue de vergonha. Como se aquela pessoa não fosse ele. Agora parece que o anfitrião estava recebendo principalmente parentes de longe. Essa cena fez muitos anciãos franzirem a testa e eles não puderam decidir facilmente sua atitude em relação a Jiang Yang. Afinal, Jiang Yang foi a primeira pessoa a invocar o fantasma de seu ancestral em tanto tempo. Mesmo Gu Shangji não culpou Jiang Yang, então como eles poderiam ousar ultrapassar a marca? Que diabos Jiang Yang está fazendo? Xianlun Holy Lord franziu a testa, sem entender o propósito de Jiang Yang. Espero que Jiang Yang não cometa nenhum erro estúpido novamente. O olhar do ancião supremo Zhao Yi também tinha um olhar um pouco preocupado. E a expressão de Gu Shangji também mostrou um pouco de interesse. Interessante. Em seguida, temo que Jiang Yang tente encontrar maneiras sobre as origens de Yao Yao. Como a reencarnação do ancestral humano, sua visão não é ruim e ele pode definitivamente ver que o corpo de Yao Yao é diferente. É só que Jiang Yang pode não ter imaginado que a pessoa em quem ela mais confia não é ele, mas seu mestre. Esta não é uma oportunidade para mim. Pensando nisso, Gu Shangji elaborou um plano enquanto seus olhos se estreitavam.